Oi, gente, estamos de volta, tá? Nosso assunto de hoje é examinar a universalidade do atendimento e da cobertura, tendo em vista, assim, os riscos sociais que desencadeiam proteção nas áreas da seguridade. Mas antes, temos que responder aquela nossa questão rapidamente colocada no final da aula. Então, vejam, primeiro vamos para o amigo. O seu amigo trabalha no escritório, não é? Ele exerce atividade lá por conta própria, no escritório, e vem ele consultar, como você agora é especialista em Previdência Social, todo mundo vai fazer perguntas. Ele quer saber assim, vem cá, é melhor eu pagar o regime geral ou fazer um plano de previdência complementar? Gente, esse amigo trabalha. Então, ao exercer atividade remunerada, não é? Com fins lucrativos ou não, ele está lá trabalhando por conta própria, concorda? O que a gente aprendeu aqui? Trabalhou de forma remunerada, filiou, não tem querer. Então, este amigo, ele vai ser segurado do regime geral, na categoria de contribuinte individual, de acordo? Tá? Ele não pode escolher não se ele quer o regime geral ou a previdência complementar. Não, gente, trabalhou, filiou, não tem querer, tá? Agora, ele pode também fazer um plano de previdência complementar, de acordo? E a tia? E a tia, minha gente? Ela trabalha? Não, ela vive de renda, de aluguéis, tá? Então, ela tem algumas casas alugadas e ela gostaria de pagar um plano de previdência para garantir um benefício, uma aposentadoria lá na frente, tá? A minha pergunta é, ela pode fazer essa pergunta, eu pago como facultativa ou eu faço um plano de previdência complementar? Ela pode fazer essa pergunta, porque para ela, pagar a previdência enquanto segurada facultativa no âmbito do regime geral é um ato de vontade, é uma escolha. A filiação do facultativo é um ato volitivo. Se ela quer pagar, tá, a previdência regime geral, ela pode fazê-lo, tá? Agora, ela também não precisa pagar e pode pagar um plano de previdência complementar, ela tem alternativas. Ou então ela poderia pagar os dois, tá certo? Tá? Então, eu quero lembrar vocês que essa lógica, depois nós vamos falar de filiação e inscrição numa próxima aula, teremos várias próximas aulas. Então, assim, tá? A princípio que eu quero que vocês guardem é que quem trabalha de forma remunerada se filia obrigatoriamente a um regime público básico obrigatório. Como o regime geral, o próprio, só pode proteger efetivos e militares, a filiação, quando obrigatória, vai acontecer ao regime geral, tá certo? Então agora vamos para cá para eu apresentar para vocês a universalidade sob um prisma objetivo, ou seja, que riscos sociais desencadeiam a proteção. Então, na área da saúde, tá? O risco, tá, que vai desencadear a proteção é a doença e outros agravos, tá certo? A matéria saúde, ela é tratada a partir do artigo 196 da Constituição Federal. Então, do artigo 196 até o artigo 200, a Constituição Federal dispõe sobre saúde, tá? Então, o risco a ser protegido é a doença já instalada, com ações, né, de natureza curativa, mas também outros agravos. Aí entra aquela ótica preventiva, tá? Onde as ações devem ser antecipadas no sentido de prevenir problemas à saúde. Na área de saúde, tá? Você vai encontrar ações direcionadas, não só para atendimento médico, odontológico, enfim, você vai encontrar ações direcionadas para vigilância sanitária, você vai ter fiscalização da água que a população consome, você vai ter fiscalização de alimentos, de medicamentos, você vai ter também, tá, preocupação com riscos ambientais do trabalho que possam causar agravos à saúde do trabalhador, que possam causar doenças do trabalho, tá certo? Você também vai ter preocupação, tá, com o sangue e hemoderivados, tá certo? Tá? Então, são várias as ações na área de saúde que têm como objetivo não curar, mas prevenir problemas, agravos à saúde, de acordo? Vamos agora para a questão da assistência social, tá? A situação de risco social amparada pela assistência social é a situação que a gente pode definir como sendo o estado de necessidade
O artigo 203 e 204 da Constituição Federal vão tratar de assistência social e lá você encontra que a assistência social será prestada a quem dela necessitar. Então, o estado de necessidade, ele pode ser entendido como a impossibilidade de obter os mínimos sociais para prover a própria subsistência e também a impossibilidade de tê-la, a subsistência ser provida por outros, tá certo? Então, esse seria o risco social que desencadearia, a proteção da assistência social. Agora vamos para a previdência, tá? No caso da previdência social, tá? Trata da Previdência Social, regime geral, tá? O artigo 201 da Constituição. Então, a Previdência organizada sob a forma de regime geral, não é? Onde a filiação é compulsória, é um regime contributivo que deve respeitar os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, tá? A cobertura vai ser direcionada para essas situações aqui. Doença ou até um acidente, tá? Que provoque incapacidade laboral, incapacidade para o trabalho, mas uma incapacidade provisória, vai dar direito ao segurado a receber o auxílio doença, tá certo? Agora, se essa incapacidade laboral, ela se demonstra permanente, insuscetível de reabilitação, tá? Configurando um quadro de invalidez para o trabalho, a Previdência, diante desse risco, vai garantir uma aposentadoria por invalidez, tá? É óbvio, viu, gente, que isso daqui é uma primeira apresentação, tá? Você tem que lembrar que o auxílio-doença, em algumas circunstâncias, assim como a aposentadoria por invalidez, vai exigir número mínimo de contribuições a título de carência, tá? Vamos lá. Idade avançada. No caso do homem, 65 anos de idade, da mulher 60, se forem rurais ou garimpeiro em regime de economia familiar, essa idade diminui em 5 anos, passa a ser 60 para o homem e 55 para a mulher. Então vejam, configurada essa situação de idade avançada, comprovada também uma carência, não é? O indivíduo vai fazer jus à aposentadoria por idade, ok? Desemprego involuntário é um risco social que desencadeia proteção previdenciária. O trabalhador que foi dispensado de forma arbitrária, demitido sem justa causa, vai fazer jus, mediante algumas condições legalmente estabelecidas, ao seguro-desemprego. Aí você vai dizer, seguro-desemprego? É um benefício previdenciário, mas é um benefício previdenciário que não é pago pelo regime geral. A gente diria que ele é o único benefício que não está sob a responsabilidade do regime geral. Mas a natureza é absolutamente previdenciária. Olhem a dinâmica. O indivíduo se viu involuntariamente desempregado, portanto, privado da renda para sua subsistência. No lugar da renda, entra uma renda de substituição, que é o seguro-desemprego, tá? Não é pago de forma muito longa, o pagamento não se estende, mas a dinâmica é de renda de substituição. Diante da maternidade, seja ela adotiva ou biológica, a Previdência garante o salário maternidade. A gente diria que aqui, inclusive, é no caso de parto antecipado ou não e também da adoção, tá? Encargos familiares do segurado de baixa renda, a Previdência vai garantir proteção pagando ao indivíduo salário família, tá? No caso da morte do segurado, seu dependente vai fazer jus à pensão por morte. No caso da reclusão do segurado de baixa renda, a família vai fazer jus a um auxílio reclusão, tá? Então aqui temos riscos sociais que desencadeiam cobertura previdenciária, lembrando que se aparecer na prova, seguro-desemprego é benefício previdenciário? Sim. É pago pelo regime geral? Não, tá? Mas a natureza da proteção segue uma lógica absolutamente previdenciária e a Constituição, no seu artigo 201, prevê que seguro-desemprego é pago em virtude do desemprego involuntário. Desemprego involuntário é risco social a ser protegido pela Previdência. De acordo? Tá? Então vamos lá. Agora eu quero falar para vocês de um outro
caso aqui, tá? Que seria a situação do tempo de contribuição. Então, vamos, tá? Ver aqui, TC. Então, isso aqui, gente, tempo de contribuição. A Constituição Federal, no seu artigo 201, que trata do regime geral, parágrafo 7º, diz lá que o homem, ao completar 35 anos de tempo de contribuição, tá? E a mulher, ao completar 30 anos de tempo de contribuição, tem direito a um benefício chamado de aposentadoria por tempo de contribuição. De acordo? Vejam vocês o seguinte, tá? Adiante na Constituição vai explicar também que o professor, tá? Ele vai ter direito a se aposentar com 30 anos e a professora com 25, se estiverem atuando, né, em ensino infantil, fundamental, médio, tá? Os professores universitários não têm mais a redução do tempo de contribuição para 30 e 25, tá? Então vejam, a gente vem falando aqui de situações de infortúnio, acho que afora que a maternidade, não é? O resto tudo é doença, é invalidez, é a morte, é o desemprego involuntário, enfim, tá? Vejam, são situações que é muito fácil você reconhecer nela que são riscos sociais, são situações de infortúnio, situações normais na vida do indivíduo, tá? E que a sociedade, para não deixá-los desprotegidos, vai aportar recursos no sentido de garantir, tá, o pagamento das chamadas, né, prestações, quando é pecuniário, eu chamo isso de benefícios previdenciários, né? Então, mas aqui, eu pergunto, tem idade mínima para a pessoa se aposentar por tempo de contribuição? Lá no artigo 201, parágrafo 7º, porque no artigo 201, se vocês estiverem com a Constituição na mão, quando olharem aí o parágrafo 7º, vocês vão encontrar duas alíneas. Uma se reporta a tempo de contribuição, a outra se reporta à idade, né? Então, a minha pergunta para vocês é, são cumulativas as condições que estão aí no parágrafo 7º da Constituição? Não. A linha A, a primeira diz respeito a tempo de contribuição, a segunda diz respeito ao requisito idade. Então, idade avançada gera direito à aposentadoria por idade. E tempo de contribuição, só tempo, sem idade mínima, gera direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Tá certo? Então, a minha questão é, vamos dizer que nós tenhamos uma senhora que ingressou no regime geral enquanto aprendiz, tá? Com 14 anos de idade. Pode como aprendiz? Pode, tá? Trabalhou durante 30 anos de sua vida e contribuiu, tem hoje 30 anos de tempo de contribuição, se dirige a uma agência da Previdência Social, tá? Essa senhora, tá, é muito zelosa com a saúde, com a forma física, tá? Inclusive se preocupou em aplicar botox, em sempre frequentar a academia. Então, 14 com 30, ela tem hoje 44 anos. Mas uma aparência assim de seus 30 e poucos, tá? Então, quando ela chega na agência e se dirige ao servidor, dizendo assim, olha, eu vim aqui requerer minha aposentadoria, tá? Aí o servidor olha para ela assim meio admirada, a senhora vai se aposentar? Por quê? Paguei 30 anos de tempo de contribuição. Por acaso tem idade mínima? Não estou dizendo que tem idade mínima não, é que eu estou admirada, a senhora parece tão jovem, né? Não, pois é a moça do Botox, né? Disse assim, não, eu queria resolver logo a minha situação, tá? Eu quero me aposentar, não tenho idade mínima, já estou sabendo disso. Verdade isso? Verdade. Essa senhora, com 44 anos, vai se aposentar? Vai, pagou os 30 anos de tempo de contribuição, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, pensem vocês o seguinte, a moça do Botox vai viver durante, olha, está com 44 anos, do jeito que ela cuida da saúde, ela deve viver ainda muito mais que 30. Ela pode muito bem viver 40, vocês concordam? Então ela pagou 30 e vai viver 40, recebendo a aposentadoria até morrer. Enquanto ela viver, a Previdência vai ter que garantir essa aposentadoria.
Então a minha pergunta é, eu diria a vocês que a moça do Botox é o terror dos atuários, que hoje se preocupam assim, predominantemente com o aumento da expectativa de sobrevida, não é? Tá? Então, olha só, gente. Quando o servidor atende, ele diz assim, não, a senhora está certa, vai se aposentar, mas por favor, pega uma cadeirinha aí, sente, tá? Sente, vou trazer um chazinho, uma aguinha com açúcar, tá? Para a senhora tomar. Mas por que eu não vou me aposentar, não? Isso aí é para quem está nervosa, eu não estou nervosa, eu sei que eu vou me aposentar. Tá? Não, a senhora vai se aposentar, mas sente, tá? Porque é o seguinte, tá? Vou mostrar rapidamente aqui para vocês. No ano de 98, se tentou, tá, instituir uma idade mínima para esse benefício, mas não se conseguiu. Um ano depois, através da famosa Lei Bomba, por que Lei Bomba? Olha o número dela, 9876, através da Lei 9.876 de 99, 9876, tá, se criou o famoso fator previdenciário, tá? Então vejam vocês, se calcula benefício da Previdência usando o salário de contribuição para fazer uma média que eu vou chamar de salário de benefício para obter em seguida a renda, tá? E a moça está sentada por causa da criação do fator previdenciário, tá? Isso aqui é uma história para os próximos capítulos. Nós vamos terminar por aqui hoje e em seguida eu vou voltar, tá? Com a história do fator previdenciário, tá? Para que vocês entendam esse debate que está tão forte aí no Congresso quanto a extinguir, não extinguir esse fator previdenciário. Então até a nossa próxima aula.